Oi, pessoal. Hoje a gente vai responder algumas questões relacionadas à fisioterapia e terapia intensiva. Essas questões eu respondi nos últimos dias com os alunos, e aí eu acho legal a gente compartilhar esse tipo de discussão, porque acaba contribuindo, né, na formação e na atuação de outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas. Então vamos lá. O conhecimento sobre a ventilação mecânica e os modos ventilatórios é essencial para o fisioterapeuta que atua com pacientes críticos. Há diversos modos disponíveis atualmente. Sobre os modos ventilatórios tradicionais, assinale a afirmativa correta. Vamos por partes, tá? Sempre que a gente estiver fazendo uma questão que solicite, né? Assinale a alternativa correta ou a alternativa incorreta, eu sempre digo para os alunos grifarem o que a questão está pedindo, né? Porque muitas vezes a gente pode se confundir e acabar marcando a questão incorreta no lugar da questão correta. Então, para não restar dúvidas, sempre que no enunciado solicitar algo do tipo, aí sempre grifa aqui, ó, alternativa correta, porque aí dá um feedback para o cérebro para a gente lembrar que a gente precisa marcar a alternativa correta. Vamos lá, o modo ventilatório PSV, pressão de suporte, é considerado o modo preferencial durante a ventilação controlada, devendo ser utilizado logo após a intubação. Não, né, gente? Modo pressão de suporte, ele é um modo espontâneo, o paciente dispara e cicla. Então, a alternativa está errada por conta dessa afirmação aqui, que durante a ventilação controlada. Mas também está errada porque devendo ser utilizada logo após a intubação traqueal. Também não, né, gente? Se o paciente acabou de ser intubado, muito provavelmente ele vai receber algum tipo de sedação. Então, se ele recebe algum tipo de sedação, ele acaba perdendo o drive ventilatório. Então, a gente tem que dar preferência por modos de ventilação controlada. Por exemplo, PCV, VCV, esses outros modos tradicionais, tá? Então, essa alternativa A está incorreta. O modo ventilatório VCV, ventilação controlada por volume, é um modo ventilatório em que o ventilador é disparado a tempo, pressão e volume. Errado também, né? Por quê? Porque quando a gente tem um modo ventilatório controlado, no caso PCV ou VCV, a gente vai ter o disparo a pressão, a fluxo e a tempo. Quando é que ele vai ser a pressão e a fluxo? Quando o paciente tiver drive. Quando é que o paciente tem drive? Em modo assistido ou modo espontâneo, né? O modo VCV ele pode ser assistido ou controlado ou assistido, né? Então, nesse caso, essa questão está errada, por quê? Porque o disparo ele vai ser a tempo, a pressão e a fluxo, não a volume. Quando é que vai ser a pressão e a fluxo? Quando o paciente tiver drive, tá? E quando é que vai ser a tempo? Quando o paciente não tiver drive. Como assim? Por exemplo, digamos que a gente coloca o paciente em VCV ou em PCV e a gente programa lá uma frequência de 12 incursões por minuto. O que acontece? Pega 60, divide por 12, 5 segundos. Ou seja, a cada 5 segundos vai entrar um ciclo ventilatório. Se o paciente entrar, se acontecer de o paciente entrar nessa programação, ele entrar junto, vai ser um ciclo assistido. Se ele não entrar, vai ser um ciclo controlado. Se for assistido, vai ser a pressão ou a fluxo. Se for controlado, vai ser um disparo a tempo, tá? Então, essa questão está errada, porque não é a volume, é tempo, pressão e fluxo. O modo SIMV, SIMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada, está associado ao aumento do tempo de retirada da ventilação mecânica. Corretíssimo, tá? O modo SIMV é um modo que já caiu em desuso atualmente, né? Por quê? Porque no SIMV, no SIMV, o que vai acontecer? Ele vai misturar ciclos controlados, assistidos e espontâneos, na tentativa de quê? De reduzir a frequência mandatória e deixar o espaço para o paciente fazer os disparos. Então, ele tem uma frequência mínima, a gente não programa uma frequência normal de adulto, né, de 12 a 18, 20, a gente programa uma frequência menor justamente para deixar um espaço de tempo para esse paciente conseguir disparar. E quando ele conseguir disparar, ele vai fazer ciclos espontâneos, vai ser pressão controlada. Então, vai ser tipo uma mistura de ciclos, né? Então, por isso que as evidências mostram que a utilização do SIMV ele está associada ao aumento de tempo de retirada da ventilação mecânica, justamente por esse fator,
que o paciente acaba misturando os tipos de ciclagem, os tipos de ciclo, né? E acaba prolongando esse período de retirada da ventilação mecânica que poderia ser encurtado com os modos de desmame tradicionais, né? Então, a gente já sabe que a resposta dessa questão é letra C, tá? Mas vamos analisar as próximas. O modo CPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas, é constituído por 2 níveis de pressão, denominado PIP e PAP. Errado, né? CPAP é só um nível de pressão. A gente vai ter só um nível de pressão, que vai ser a EPAP ou PIP, tá? Por que essa questão está errada? Porque no modo CPAP não são 2 níveis de pressão, é só um nível de pressão. Quando é que a gente vai ter 2 níveis de pressão? Em VNI, no modo bilevel, tá? Bilevel ou BIPAP, tá? O modo PCV, ventilação controlada por pressão, é uma modalidade de ventilação mecânica onde a pressão inspiratória é pré-definida, sendo possível ajustar a frequência respiratória, o tempo inspiratório, o volume corrente e a relação INZES, né? O que tá errado aí nesse enunciado? Tá tudo certo, menos... Então, tá tudo certo, né? Tá quase tudo certo, menos o quê? O volume corrente. Na pressão controlada, a gente não programa o volume corrente. O volume corrente ele vai ser resultado da interação das propriedades elásticas, né? Do pulmão com os níveis de pressão programado, com o tempo ins programado. Então, essa interação desses fatores é que vai determinar o volume corrente. Então, na pressão controlada, a gente não programa o volume corrente, tá? O volume corrente vai ser indireto, né? Então, nessa questão, a resposta correta é letra C. O modo SINV está associado ao aumento de tempo de retirada da ventilação mecânica. Vamos ver só mais uma. E aqui tem que diminuir, minha cara. Pronto. A regulação inicial do ventilador mecânico é crucial para garantir a adequada ventilação e oxigenação do paciente em terapia intensiva. O fisioterapeuta é o profissional que realiza os ajustes iniciais do ventilador mecânico, garantindo um bom suporte ventilatório. Correto. Você, como fisioterapeuta, acaba de receber um paciente com insuficiência respiratória aguda na UTI, não especifica, né, se a insuficiência é hipoxêmica, hipercapnia ou mista. Baseado nessas informações, assinale a opção que apresenta os parâmetros iniciais que melhor se adequam ao quadro clínico desse paciente. Então, vamos lá. Outra dica, né? Então, por exemplo, nessas questões existem sempre as palavras-chave. Na questão anterior, a palavra-chave é o quê? Correta ou incorreta? Aqui, o que está grifado? O que está destacado? Destacado não, está em itálico. Parâmetros iniciais. E isso vai influenciar na nossa resposta. Vamos pensar. Aqui ele dá as opções de volume corrente, entre 6 e 8 ml por quilograma de peso, e dá a FI necessária para uma saturação alvo. Então, quando a gente analisa essa questão, de certa forma, algumas opções estão corretas, né? Por quê? Porque, segundo as recomendações, a gente ventila o paciente com entre 6 ml e 8 ml por quilograma de peso predito. Peso predito, não peso real, tá? Então, aqui o que a gente tem nessas opções? Aqui eu tenho 6, 6, 7, 7 e 8. Então, pelo volume corrente, nenhuma está errada. As FIs necessárias, aqui a gente tem os níveis de saturação-alvo. Mas vamos analisar o que a questão pede. Os parâmetros iniciais. Então, se são parâmetros iniciais, então a gente sempre tem que dar preferência de iniciar a ventilação do doente, do paciente, com 6 ml por quilograma de peso predito, tá? Se aqui tivesse o intervalo de parâmetros, aí a gente poderia, né, pensar em um recurso ou coisa do tipo, porque o intervalo está correto, de 6 a 8. Mas como ele pede os parâmetros iniciais, então a gente tem que pensar em ventilar esse paciente com 6 ml por quilograma de peso. Então a gente já reduz as opções de 5 para 2, né? E aí o que vai fazer a diferenciação? O nível de saturação, tá? Aqui eu tenho uma saturação alvo de 93 a 97 e aqui de 97 a 100%. A gente sempre tem que pensar que o paciente não necessariamente ele precisa saturar 100%. Tá? O nível de saturação alvo, ela tem que girar em torno de 92 a 96. Então, aqui a opção mais próxima disso é essa aqui.
93 a 97. O nosso alvo nunca pode ser 97 a 100%, tá? Porque a gente tem que pensar que a hipoxemia é lesiva, mas a hiperoxemia também é lesiva, né? Então, fazendo um apanhado geral, as duas recomendações necessárias, que mais se adaptam ao quadro ao caso, né? A situação de parâmetros iniciais, é essa opção aqui. A gente ventila com 6 ml por quilograma de peso predito, com uma FO2 necessária para o paciente saturar entre 93% e 97%, tá? Então, a questão aqui é letra A. Vamos para mais essa. A utilização da VNI após a extubação é uma prática que pode beneficiar pacientes em determinadas condições, tá? Essa aplicabilidade da VNI, ela sempre gera um questionamento, algumas dúvidas, mas aí a gente analisa opção por opção e vai fazendo a exclusão das que não são aplicáveis. Uma das principais preocupações no ambiente de UTI é a falha na extubação. A VNI pode ser utilizada imediatamente após a extubação de forma profilática. Aqui é uma palavra-chave, tá? Profilática, ou seja, de forma preventiva para evitar a falha na extubação, para reduzir a falha na extubação. Assinale a opção que indica a condição patológica que tem indicação para o uso imediato da VNI pós-extubação. Sempre que a gente pensa em VNI profilática após extubação, a gente pensa num perfil de risco, tá? É um paciente que tem perfil de alto risco para falhar na extubação. Aí, dependendo da unidade que você trabalha, você vai ter um perfil de paciente de alto risco. Mas, geralmente, esse paciente tem um perfil específico, né? Que são pacientes de idade mais avançada, que tem mais comorbidade, se tem tempo de ventilação maior, se tem histórico de falhas de extubação, entre outras coisas. Mas o que ele pede aqui na questão? Assinale a opção que indica a condição patológica que tem indicação para o uso da VNI pós-extubação, uso imediato da VNI pós-extubação. Aí aqui a gente tem hipoxemia leve, presença de estridor na ausculta, pressão arterial diastólica acima de 90, 2 ou mais comorbidades e idade acima de 60 anos, tá? Dentre essas opções, as opções que se destacam são, hipoxemia leve. Hipoxemia leve pode ser revertida com oxigenoterapia dependendo da causa. Então, não é um fator que determine a utilização da VNI pós-extubação, né? Presença de estridor, o VNI não vai tirar estridor. O que é que vai tirar estridor? Nebulização com corticoide, entre outras coisas. Pressão arterial diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio é uma opção que a gente nem pensa, né? Isso aí nem existe no contexto. Aí sobram essas duas opções, 2 ou mais comorbidades e idade acima de 60 anos. Essas duas opções, elas estão no checklist de perfil de paciente de alto risco para fazer VNI profilática, né? 2 ou mais comorbidades e idade acima de 60 anos. Esses dois são fatores que podem determinar a utilização da VNI profilática. Porém, o que a questão pede? Condição patológica, tá? Então, aqui também é uma questão, que a gente grifaria aqui, condição patológica, é a palavra-chave. Por quê? Porque, por exemplo, aqui a gente tem as duas opções que mais se adequam, né? 2 ou mais comorbidades e idade acima de 60 anos. Qual é a condição patológica entre essas duas? Idade acima de 60 anos não é condição patológica, né? É condição fisiológica, né? O paciente tem mais de 60 anos, isso não é uma condição patológica. É uma condição fisiológica inerente a ele. Então, qual seria essa condição patológica? Letra D. 2 ou mais comorbidades, tá? Então, sempre essas questões que falam sobre indicação, contraindicação, muitas vezes elas vêm com essas sutilezas, eu diria. Essas sutilezas de que pode confundir, né, o candidato lá na hora de realizar a avaliação de maneira geral da questão, tá bom? Então, por hoje é só. Outro dia a gente volta com outras questões. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.